aqui. Tudo bem, senador? Prazer em revê-lo aqui. Prazer é meu, Kiko. Uma satisfação estar com vocês. É muito bom estar aqui. Estou aqui me arrumando, viu? Senador, ficou chateado com a vitória da Argentina? Rapaz, eu, como um bom brasileiro, achei que foi um bom jogo. Eu acho que não tinha que ter Copa América agora, né? Foi um acidente. O presidente queria fazer diversionismo. Eu acho que, no final das contas, o resultado mereceu o Messi, mereceu a seleção da Argentina. O Juca Kfouri estava aqui, o senhor estava vendo aí um pouquinho, ele fez essa piada com a declaração do Bolsonaro, para variar, né, um desqualificado, essa história de caguei para a CPI. Como é que o senhor encara isso? É desespero desse homem? Eu acho que ele está completamente... eu diria que ele está completamente perdido, né? Ele não tem como se defender das revelações que estão sendo feitas. E mais do que isso, eu diria que ele está percebendo que aquela ideia que foi construída em torno dele, ela está se desmontando, do honesto, do sincero, do troglodita mais honesto. Ou seja, ele está desmoronando. E sem contar que a condução dele na pandemia, a população está entendendo que foi uma condução temerária, desastrosa, que levou a centenas de milhares de brasileiros à morte por confiar nele. Então, a confiabilidade dele foi completamente abalada em função do que a CPI tem trazido de dados, de informações, de construção de investigação. A investigação tem mostrado o quanto o governo dele é incompetente, o quanto o governo dele é criminoso do ponto de vista da defesa da vida, ou seja, está sendo revelado a verdadeira face de um governo fascista, eugenista, descomprometido com a sociedade brasileira, com os interesses do país. É um governo entreguista, subserviente, um governo que não tem perspectiva de continuidade, a não ser que vire um cadáver insepulto, como foi o governo do Temer no final. A gente está vendo aí hoje essa notícia de que a PF abriu um inquérito contra o Bolsonaro para apurar prevaricação naquele caso da Covaxin. Esse inquérito foi aberto na quarta-feira, está em andamento. Quem comanda a investigação é o Serviço de Inquérito da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, setor que cuida de apurações que envolvem pessoas com foro. A PF vai investigar o Bolsonaro. O deputado Luiz Miranda afirmou que o presidente foi avisado sobre irregularidades no contrato da aquisição do imunizante e ele, no fim de semana, disse, sim, confirmou que ouviu o deputado e que tem um monte de gente que leva coisa até ele e, basicamente, ele não fez nada. É prevaricação. Como é que o senhor vê esse fato novo aí com relação a esse caso Covaxin, senador? Não tenha dúvida. Eu desmutei, estava tendo ruidinho. Pode falar, senador. Eu acho que o Brasil também... com relação a essa questão, eu acho que nenhum brasileiro tem dúvida. Eu acho que essa questão está consolidada. Agora, ele tem fórum privilegiado, né? Ele não pode responder pelos crimes que cometeu durante o exercício do mandato. A investigação vai seguir e ela deve ser interrompida até ele deixar o governo. Mas o que importa, ao fim de tudo, é que se caracterize os seus crimes e os crimes de quem o acompanhou e de quem levou o Brasil a essa situação de quase 540 mil mortos pela Covid-19. Então, de qualquer forma, o importante é que a sociedade está tomando consciência e de que a opinião pública está tendo a verdadeira dimensão do que é
esse governo, como disse o Juca Kfouri, esse governo vem destruindo tudo de institucionalidade, tudo que se construiu em termos de direitos, em termos de defesa da vida, do meio ambiente, em termos da nossa economia, da nossa indústria. Esse governo da nossa institucionalidade é um governo que agride a democracia sem trégua, né? Um governo que tem, inclusive, ressuscitado determinados fantasmas que a gente tinha superado, pelo menos nos últimos tempos. Então, tudo isso está muito claro para a opinião pública, isso se reflete nas pesquisas que estão sendo divulgadas, e isso é o que, no final das contas, é mais importante. O mais importante agora é que a sociedade compreenda que governo tem e que consiga rever determinadas posições, sem julgamento, sem questionar quem esteve com ele, quem não esteve. O importante é que o povo brasileiro consiga reencontrar o seu caminho, reencontrar o caminho da democracia, o caminho da prosperidade, da soberania, da garantia de direitos, do crescimento econômico sustentável, da distribuição de riqueza. De 2015 para cá, o Brasil voltou a ser um dos maiores concentradores de riquezas do mundo. A gente tem 1 trilhão e 600 bilhões na conta única do Tesouro, e o modelo fiscal adotado por esse governo impede que a gente possa fazer investimento, gerar emprego, renda. Não temos política industrial, não temos política para nenhum setor, não temos política para a educação, não temos política para a saúde, não temos política para a cultura, não temos política para nenhum setor. É só destruição daquilo que eles batizaram de marxismo cultural, que, na verdade, é uma loucura de um governo fascista que está sendo desmascarado, e eu acho que isso é o fato mais importante que a gente está vivendo, é desmascarar esse governo fascista. Se você olhar como ele nas motocicletas dele, como é que o gesto da mão, você vai perceber que parece o Mussolini, parece que a gente está vivendo a década de 30 na presidência da República. Mandem superchats aqui, pessoal. Nós estamos fazendo grandes entrevistas no DCM, vocês estão acompanhando. Peço gentilmente a colaboração, engajamento de vocês. Senador, na semana passada a gente teve uma nota dos chefes militares contestando uma declaração do Omar Aziz, que, aliás, era uma declaração bastante, vamos dizer assim, sóbria, ele não tinha generalizado. Os chefes militares generalizaram. Depois, um comandante da aeronáutica foi lá e reforçou, dobrou a aposta, e o Felipe Neto até mandou o cara para a PQP. Eu queria ouvir o senhor sobre essa, vamos dizer assim, ameaça dos militares. O senhor acredita que possa haver uma tentativa de golpe ou isso é só bravata? Como é que o senhor vê essa questão? A gente não pode negligenciar a disposição desses comandantes colocados no posto de chefe do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque eles são articulados, são cargos indicados pelo ministro da Defesa, que tem muito a explicar, né? O Braga Neto era o chefe da Casa Civil no período do Pazuello, ele tinha uma pessoa ligada a ele, subordinada a ele, que é o Elcio Franco, onde todas as denúncias acabam chegando no Elcio Franco. Para mim, significa dizer o seguinte: vocês podem ir até um limite, mas não cheguem não cheguem em mim, não cheguem no ministro Braga Neto. Eu acho que essa é uma questão que ele está tentando estabelecer um limite para a investigação. Eu acho muito pouco provável que a CPI pare a sua atividade de investigação em função das ameaças que estamos sofrendo por parte do ministro da Defesa e dos seus comandados, né?
Agora, é um risco que a gente corre e uma hora é preciso que a gente pague para ver até onde vai, que institucionalidade é essa que se propalou durante o golpe na Dilma, durante o governo do Temer, que institucionalidade democrática forte, que instituições democráticas rígidas, que tanto foi divulgado neste período, que agora a gente vê ameaças por parte de determinados comandantes, de alguns comandantes das Forças Armadas. É importante também dizer que eles podem não representar o conjunto das Forças Armadas, pode ser a parte que tenha relação direta com o Bolsonaro. Eu não acredito que haja uma unidade nas Forças Armadas a ponto de promover uma ruptura institucional, como aconteceu na década de 60, em 64. Eu não acredito que venhamos a viver aquele inferno novamente. Mas é um alerta, a sociedade precisa ficar atenta, nós não podemos deixar isso barato. Quem puder fazer o questionamento, mobilizar a opinião pública, preparar a opinião pública para esse tipo de ação é fundamental para garantir que o país possa transcorrer, a gente ter um processo eleitoral, a renovação dos compromissos democráticos de quem assumir a presidência da República e a retomada do processo de construção civilizatória do nosso país. O nosso país, que vinha num processo de construção civilizatória, tem não só a interrupção deste processo, como também uma destruição de direitos, de institucionalidade, que a gente levou mais de 500 anos para chegar onde chegamos, inclusive na distribuição de riqueza, emprego, renda, tudo isso foi e está sendo destruído por este governo, que não tem, como a população já caracterizou, não tem inteligência, não tem compromisso com a coisa mais importante que é a vida. Então, eu acho que nós corremos algum grau de risco, mas é preciso ir até o fim na investigação para garantir que o país possa retomar o seu curso normal depois desse desvio aí, que não são 4 anos, são 6 anos de mudança de rota, de mudança de rumo. A gente deixa de ser um país importante no mundo e passa a ser um pária no mundo. A gente era importante do ponto de vista ambiental, a gente era importante do ponto de vista dos direitos humanos, a gente era importante do ponto de vista sanitário, a gente era importante, a gente teve conquistas enormes na educação, que paralisou, a gente teve conquistas na inclusão de parte da sociedade, bancarização de mais de 70 milhões de brasileiros, luz para todos, Minha Casa Minha Vida, tantas conquistas num período tão curto, e aí, em 6 anos, a gente vê tudo isso sendo desconstruído por um governo notadamente fascista, cada vez mais mostrando a sua face perigosa e golpista. O senhor já ouviu essa tal fita do Luiz Miranda? Existe esse áudio? Tem gente falando. Eu ouvi de um deputado que tinha ouvido. O senhor chegou a escutar isso ou não? Não ouvi. Eu soube que hoje o Miranda vai estar numa entrevista no Roda Viva. Uhum. Espero que ele revele alguma coisa, né? Mas eu não vi. Segundo informações, ele mostrou para algumas pessoas, mas são informações que é preciso que ele preste esse serviço para a sociedade brasileira. Ele precisa mostrar que ele tem compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. Agora, se ele tem, ele mostre, né? Não fique só tentando chamar a atenção. Eu acho que está na hora dele apresentar esse vídeo. O presidente já confirmou que esteve com o Miranda, isso, e que foi alertado. Então, isso, de certa maneira, diminui o impacto de qualquer divulgação que o Miranda venha fazer agora. Ele já
criou uma vacina, o presidente dizendo que conversou, que ouviu e tal. Se ele tivesse soltado isso mais cedo, o impacto seria maior, talvez mais difícil do Bolsonaro encontrar uma narrativa para se sair dessas denúncias. Perfeito. O que o senhor achou desse texto da Eliane Cantanhede, essa coluna dela, pedindo para o Lula ser vice de alguém, certamente indicado por ela, né, do PSDB, porque isso impediria o país de entrar numa crise, e o Lula está velho, e o Lula precisa namorar. Como é que o senhor vê essa tentativa de emplacar uma terceira via através agora de um convencimento, né? Tipo, o cara está em primeiro lugar, se retirar. Como é que o senhor vê isso? É uma proposta de quem desconhece o que é a política e de quem não sabe o que como se dá a construção de uma liderança política. Liderança política não se acha na esquina, liderança política não é algo que se forma a partir do desejo de ninguém, liderança política se forma ao longo da vida, da sua história. Ninguém tem a experiência, a vivência, a capacidade de liderar o país num processo de retomada e de reconstrução igual o Lula. O Lula tem habilidade, tem inteligência, tem experiência, tem hombridade, tem maturidade. Ou seja, como é que você vai botar o melhor quadro, a maior liderança política, a maior liderança popular para ser coadjuvante? Isso só na cabeça de quem tem preconceito e que é responsável por parte do que a gente vive. As pessoas que alimentaram o preconceito contra o PT, contra as nossas políticas que foram imprudentes, são responsáveis contra a política, são, de certa maneira, responsáveis pelo estado de coisas que estamos vivenciando hoje. Ela não pode deixar de reconhecer a sua parcela de responsabilidade. Eu acho que, ao invés dela falar isso, com todo respeito, eu acho que ela deveria fazer como tantos outros já fizeram, que é reconhecer o erro de tentar encontrar um estéril, né? Alguém estéril, sem história, sem vida, sem parâmetro para a gente poder analisar, para assumir um cargo da importância que é a presidência da República, a importância do Brasil. Então, eu acho que ela tinha que fazer a meia-culpa, porque, assim como elas, várias pessoas insistiram na ideia de que que a política é ruim, que a política que atrasa o país, né? Essa antipolítica que gera um antipolítico que nada mais é do que um político disfarçado de alguma coisa que não dá para saber do que é que o Bolsonaro se disfarçou, que um cara que tinha 7 mandatos de deputado, né? Mas ele foi beneficiário da antipolítica. Você vê que o PSDB, em 2018, fez antipolítica, fez uma campanha anti-PT e contribuiu bastante para que a gente vivesse esse momento com o Bolsonaro na presidência da República. Então, é preciso que a gente entenda e que as pessoas entendam que esse discurso não cabe agora. Agora a gente precisa apostar na experiência, na maturidade, na capacidade de construir unidade no nosso país, na capacidade de retomar e de fazer uma política que recoloque o país na cena mundial. O mundo está passando por transformações que, se a gente não entender, se a gente não encaixar o nosso país, a gente vai ficar aí 30, 40 anos de fora, novamente, da grande cena política, a China ganhando um novo protagonismo, o consenso de Washington sendo abandonado, a ideia de Estado mínimo, de austeridade econômica sendo abandonada, porque os Estados nacionais precisam ter planejamento preditivo, planejamento
de longuíssimo prazo, fazer cálculos altamente complexos de como a sociedade vai estar daqui a 30 anos, 40 anos, e isso nós não tínhamos, tivemos um pouco com o governo do presidente Lula, que a gente voltou a ter um planejamento, mas um planejamento de médio e longo prazo, do ponto de vista de investimentos, mas a gente precisa entrar nesse novo tempo da humanidade e da geopolítica universal. Quem tem condição de fazer isso hoje? Quem tem prestígio para fazer isso hoje? Quem tem condição de fazer isso hoje? Quem tem relações para fazer isso hoje? O Lula. Então, não dá para negar a importância do presidente Lula nessa conjuntura, neste momento, ainda que com a maturidade dele, com a energia que ele tem. Então, eu acredito que nós não temos ninguém mais preparado, mais qualificado, em melhor condição de jogo do que o presidente Lula. Perfeito. Pedrão, já temos superchats aí para falar com o senador Rogério Carvalho, né? Vamos começar a ler, por favor? Temos superchats e temos membros. Marília Pereira é nova membro aqui do canal, a gente agradece muito. Tornem-se membros, pessoal, por favor, é importante. Celina Pessoa também está aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui os superchats de vocês. O Heraldo Araújo. Senador Rogério, é notório que uma parte considerável da cúpula militar não está com Bolsonaro. Não seria hora de progressistas se aproximarem deles para confirmar que o Brasil é o que queremos juntos? Sim, eu acho que a gente precisa diminuir as tensões nas relações decorrentes do que aconteceu em 2016 e a gente buscar, e eu acho que Lula está fazendo isso, buscar todos que defendem a democracia, que defendem um país soberano, que defende um país capaz de governar para todos os brasileiros. Eu acho que a gente está nesse caminho e creio que o Lula está muito consciente disso, da necessidade dessa unidade em torno de um projeto de reconstrução do Brasil. Tem mais superchat aí, né, Pedro? Menos do que merecemos, né? Mas, por favor, manda ver aí. Exatamente. Regina Dolabella mandou: quero parabenizar a comissão, a CPI, e o papel da esquerda da CPI. Orgulho de ser brasileira e petista, senador. Obrigado por nos representar. Lauro Leite, só para pingar um abraço para o senador e a todos aí. Alexandre Castro mandou aqui uma bandeira colorida. Obrigado. Esmeralda Barreto mandou uma contribuição. José Carlos Machado, parabéns, senador. O senhor honra o mandato. O DCM precisa do nosso apoio. Contribuam e tornem-se membros. Obrigado, José Carlos. Suzana Alipaz mandou pra gente: o governo Bolsonaro é uma farsa. O presidente de fato é o Braga Neto. O que vocês opinam sobre isso? Jurandir Júnior, obrigado, senador Rogério Carvalho. Deixa eu ver aqui, o Walter Silva. Senador, o pior de todos os crimes do Bolsonaro é ter roubado o direito de vida de mais de 500 mil brasileiros, o direito de saúde de 20 milhões de brasileiros com Covid? A pergunta do Walter. Liege Simões mandou um controle super fofo. Vera Pascoaleto, no primeiro depoimento ele deu a entender que tinha gravação, é só assistir com atenção. Vocês já ouviram essa gravação? O senador diz que não. Maria Mercedes Torres, senador, super admiro suas lutas, projetos e participação na CPI, sou mineira e me sinto representada, #Lula presidente. E a Eliane Mello mandou um pingo pelos excelentes convidados. São esses superchats por enquanto, Kiko. O senador quer responder essa aí, se o maior crime do Bolsonaro são as mortes? Eu quero. Eu diria que esse é o maior crime cometido pelo presidente Bolsonaro, porque não foi só negar a ciência, foi assumir um caminho de condução na pandemia, ou seja, colocar o governo diante da pandemia, não para impedir a sua expansão, não para diminuir o contágio e, portanto, reduzir o número de mortes, prevenir mortes, mas ele agiu para aumentar o contágio natural, agiu para que as pessoas adquirissem naturalmente imunidade, para que pudéssemos ter uma imunidade coletiva, ou a chamada imunidade de rebanho. Ele, para mim, esse é o maior crime que ele cometeu, dentre tantos outros crimes que tem relevância, mas nenhum crime é mais grave do que colocar em risco a vida
de 216 milhões de brasileiros e levar à mortes que poderiam ter sido evitadas de mais de 300 mil brasileiros. Então, esse é o grande crime pelo qual ele deve responder ao longo de sua existência. Mas tem aí também, além disso, os crimes de corrupção nas compras e vendas de vacinas, né? Esses são crimes que devem ser investigados. Na verdade, nós estamos percebendo que ele negou a vacina, negou todas as medidas para evitar o contágio, estimulou o contágio, criou um efeito que a gente chamou de efeito Bolsonaro, que levou as pessoas a acreditarem numa única medida sanitária de controle da pandemia, que foi o uso da cloroquina, ou seja, você toma cloroquina, você está protegido, você pode se expor, você pode expor sua família, basta tomar cloroquina. Isso é um crime que não tem similar, porque é um crime que tirou um bem que não pode ser reposto, que é a vida de mais de 300 mil brasileiros, vidas que poderiam ter sido salvas e mortes que poderiam ter sido evitadas. É óbvio que quando o seu entorno e com a anuência dele identifica que a intermediação de negócios no governo pode ser bastante lucrativa, e aí começa a intermediar a venda de vacinas, de kits, de tudo que aconteceu na Covid, isso é um crime grave, é um crime que a sociedade brasileira, nos últimos tempos, ouviu falar bastante, certo? E que é muito recorrente na história do Brasil, que é o crime e a repulsa à corrupção desenfreada, e, portanto, são crimes também de grande relevância e que são os crimes que mais ele tem medo. Ele não está preocupado com as 300 mil mortes que o efeito da pessoa dele provocou. Ele está preocupado com os crimes de corrupção que estão sendo revelados pela CPI e por outros, não só pela CPI, mas por outros atores que investigam, e que uma hora tudo isso vem à tona e vai ficar desmascarado esse governo que é fruto da negação da política, esse governo que é fruto de discursos vazios que a gente ainda tem que conviver, mesmo depois de tudo que a gente passou, de um golpe sem crime, de um presidente incapaz, fascista, assumir o comando do país e nos levar a essa condição que nós estamos hoje, que é uma condição de destruição em todas as frentes. Então, não cabe mais esse tipo de discurso que tenta despolitizar, que tenta levar as pessoas a questionarem figuras públicas de grande relevância para a história do nosso país por preconceito. Nós não podemos deixar que o preconceito governe de novo o país ou dar lugar para o preconceito como argumento político. Bom, tem duas perguntas muito boas aqui da Dirce Silva. Parabéns pela atuação, nobre senador Rogério Carvalho. O recesso trará alguma perda na condução dos trabalhos da CPI? Abraços, rapazes. E outro aqui, da Patrícia Lira. Querido senador, nos esclareça a insistência dos pró-Bozo na CPI sobre o consórcio Nordeste. Se aqui em Recife há quem embarque nisso, que dirá no resto do Brasil? Como rebater esse argumento? Vocês vão trabalhar no recesso, né, senador? Olha, primeiro que o recesso, nós vamos trabalhar independente do recesso. Podemos não ter atividades públicas, porque constitucionalmente o Congresso tem que entrar em recesso de 17 de julho a 2 de agosto. Isso é constitucional, certo? E se o orçamento, a lei de diretriz orçamentária for votada, então é inexorável o recesso. Creio que nós vamos ter o recesso. Agora, nós não vamos parar os trabalhos da CPI, nem vai reduzir o impacto da CPI na retomada, ou seja,
Nós temos muitos dados para cruzar, muito material para analisar, muita coisa para poder preparar a arrancada final de investigação da CPI, que vai ser prorrogada por mais 90 dias, a gente ainda vai ter 120 dias, 110 dias, 100, 105 dias de trabalhos após o recesso. Então, isso não vai impactar no trabalho da CPI. E a outra pergunta sobre o consórcio Nordeste, que ela quer saber como rebater esse argumento. Essa história do consórcio Nordeste, aquele momento foi um momento de grandes dificuldades que os governos todos tiveram para aquisição de equipamentos. Então, é um problema que está sob investigação. Se tiver algum responsável que possa ser responsabilizado. Agora, trazer esse debate do consórcio Nordeste, que tem recursos que são recursos estaduais para o âmbito da CPI, é a gente tirar o foco do principal. A CPI não estava com foco em investigação de atos de corrupção. Isso veio até a CPI, certo? E no âmbito nacional, que é o objeto da CPI e pode ser foco de uma CPI no Senado ou na Câmara, né? A gente não pode investigar governadores, a gente não pode investigar outros poderes. Então, essa questão da Bahia virou uma tentativa. Veja que a Bahia foi um estado que se comportou como poucos estados no combate à pandemia, que fez barreira sanitária, que ampliou leitos, que teve uma mortalidade entre as menores per capita do país. Então, ele se comportou muito bem. Então, do ponto de vista sanitário e da resistência que o governo da Bahia, que era o presidente do consórcio, junto com os governadores do Nordeste, fizeram ao longo da pandemia, é o que evitou que nós tivéssemos hoje mais de 1 milhão de mortos, porque se não fosse o movimento de governadores, de resistir, de fazer isolamento, de adotar medidas restritivas, de exigir o uso de máscaras, de ir para o STF para ter liberdade para poder atuar, para fazer as medidas não farmacológicas de prevenção, como o uso de máscara, isolamento social, restrição de circulação. Se não fosse as ações adotadas por governadores, com o apoio da imprensa, com o apoio do Congresso Nacional, com o apoio da opinião pública e da comunidade acadêmica, nós poderíamos ter hoje mais de 1 milhão de mortos, porque essa era a teoria que orientava o presidente e os seus principais assessores, deixar a população se contagiar e adquirir a doença e desenvolver a imunidade naturalmente para chegar à imunidade coletiva, à imunidade de rebanho, que não acontece com nenhuma epidemia viral com as características dessa epidemia que nós estamos vivenciando. Ou seja, nenhuma pandemia ou epidemia ou doença provocada com vírus, ela é combatida e eliminada de um determinado território sem a imunização em massa, com vacinas. Foi assim com a poliomielite, foi assim com a rubéola, foi assim com a difteria, coqueluche, com tantas outras doenças, que foi a imunização que permitiu que a nossa sobrevida e a nossa expectativa de vida aumentasse bastante nas últimas décadas. O Rodrigo Leal está perguntando aqui, o senhor sempre combina, eu tive com o senador Alessandro, parece que vocês sempre complementam um ao outro. O Sergipe está bem representado no Congresso. Parabéns pelo trabalho, senador Rogério. Obrigado. O senador Alessandro é delegado, tem experiência em oitivas, não é a minha praia, mas
a gente tem buscado passar para a opinião pública a leitura do que está acontecendo, e isso acho que ajuda a população a compreender o que aconteceu, o que aconteceu de fato, para a gente chegar nessa situação de calamidade e de catástrofe sanitária que chegamos. Senador, o Rodrigo Pacheco anunciou hoje que é candidato à presidência da República e, segundo o Estadão, com o apoio dos militares. O senhor tem algo a comentar sobre isso? Olha, não creio que isso seja um fato. Se for, ele tem todo o direito de ser candidato a presidente da República, né? Como tantos outros. E eu sei que o senhor já está apurado aí de horário. Uma última pergunta. Nessa semana, a gente vai ter a Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, amanhã. Na quarta, eu estava vendo que o tal reverendo Hamilton Gomes de Paula alegou problemas de saúde para não ir. Na quinta, é o tal Marcelo Blanco, o coronel do Exército, que teria participado do esquema lá da Covaxin. Qual o depoimento que o senhor acha que vai ser o mais importante para as pessoas prestarem mais atenção? Para qual que o senhor está mais preparado aí para revelar o quanto houve supostamente corrupção nesses casos aí? Está mutado? Agora pronto, sim. Voltou. Eu acho que o depoimento de amanhã pode ser que traga elementos de como foi feita a negociação, né? Mas a gente já tem base suficiente e dados suficientes para mostrar e para provar que houve, sim, no processo de negociação, uma intermediação que favoreceu alguém, certo? Quem foi favorecido que é o debate que precisa ser feito lá na frente. A empresa em si, ela estava vendendo e encontrou um terreno fértil para poder entregar e fazer um negócio da China, né, digamos assim. E aí precisa saber quem é que se beneficiou. Esse é o desafio da CPI. Com relação ao pastor e ao Blanco, o Blanco tem a ver com os dois processos. Eu acho que o depoimento do Blanco ele vai ser mais explosivo. Se o pastor não vai, o do Blanco vai ser um depoimento, eu aposto que vai ser um depoimento mais explosivo, porque não é focado num processo, no geral do Ministério da Saúde, como alguém que tinha poder de comando dentro da pasta e que estava a serviço de alguém, que é isso que a gente precisa saber. Serviço de quem? Estava seguindo ordens de quem? Né? Essas questões precisam ser explicitadas, dita por eles ou não, mas na hora que você está ali, você vai recebendo informações de muita gente. Eu peço para quem está nos assistindo que continue mandando informações, fazendo questionamentos, ajudando a gente com material que se tornou público e que agora serve para que a gente possa contestar as mentiras, contestar as versões, as narrativas que são apresentadas ao longo dos depoimentos. Eu acho que o Blanco vai ser mais explosivo e vai ser mais determinante. Porque trata não só trata do procedimento interno, como é que o Ministério se comportou para gerar o ato de corrupção. Você descobriu que o Ministério era uma casa da mãe Joana, né, senador? É impressionante, né? Qualquer um aprovava a vacina, uma coisa ali, né? Passava todo mundo ali na cancela. Diga. Acho que estava ali, estavam caçando quem queria fazer negócio. Uhum. Esse é o que parece. Porque, veja, essa vacina
da AstraZeneca, não tinha a menor condição de alguém acreditar no que foi apresentado. Mas isso mobilizou dirigentes de alta patente do Ministério para se encontrar com essas pessoas, né? Motivadas por quê? Sabendo todos que não havia vacina, é só o fetiche do ganho fácil, ou a possibilidade de ganho fácil. Será que isso é uma cultura que se instalou dentro do Ministério? Essas questões a gente precisa trazer mais elementos, e elementos que possam comprovar essas questões de que havia ali um interesse em qualquer que fosse o negócio, e apresentou o negócio, tem espaço para conversa. Isso é o que está parecendo que aconteceu no Ministério da Saúde. Maravilha, senador. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Sei que o senhor tem que almoçar, tem que se preparar para amanhã, né? Começa cedo, é isso? Amanhã às 8h30 tem que estar lá, já pronto. Tá bom. Obrigado, meu senador Rogério Carvalho. Boa sorte lá na CPI. Parabéns pelo trabalho. Pedro. Um abraço. Imagina, obrigado, senador. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bom, senador Rogério Carvalho, aqui falando com o DCM sobre a CPI, os avanços e o que a gente está ali com expectativa de acontecer, de chegar no genocida, a conta da roubalheira, que está chegando, essa investigação da PF, se não for, né, vamos dizer assim, manietada por uma corporação aparelhada pelo bolsonarismo, pode sim chegar a machucar, como já está machucando. O Bolsonaro está totalmente descontrolado. Hoje mesmo, lá com o gado, ele acusou o Datafolha de ser vendido. Ele disse que o Datafolha recebeu dinheiro para adulterar os números.